Olá, seja muito bem-vindo aqui ao módulo 25 do nosso treinamento da responsabilidade civil e criminal, desta vez falando sobre um assunto que é um pouquinho polêmico e que muitas vezes tem que nos levar aí a uma certa preocupação também da parte comportamental com relação aí à nossa equipe e aos nossos trabalhadores, que é a parte relacionada ao assédio sexual no trabalho. Certamente você já deve ter ouvido falar de alguma situação ou alguma ocorrência relacionada aí a esse tipo de conteúdo. O seu conceito legal pode ser encontrado lá no artigo 216 do Código Penal, que diz que constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo aí se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício do emprego, cargo ou até mesmo função. Então, é você muitas vezes ter que se submeter a alguma condição sexual com alguém da sua empresa para obter de repente aí algum favoritismo ou até mesmo promoção ou até uma coação para a execução de algum tipo de atividade. Então, existe isso. Mas quando realmente o assédio sexual ele é configurado, vamos dizer assim, para responder essa questão, transcrevemos abaixo alguns exemplos apontados aí por Ieda Carolina em um artigo descrito em 2011. Pedidos de favores sexuais, muitas vezes pelo seu superior hierárquico, com promessa de tratamento diferenciado em caso de aceitação, ameaças ou atitudes concretas de represália no caso de recusa, como a própria perda do emprego ou a perda de algum benefício, o abuso verbal ou muitas vezes um comentário sexista sobre a aparência física da pessoa, ou muitas vezes até frases ofensivas ou de duplo sentido. Alusões grosseiras, muitas vezes humilhantes ou até embaraçosas, envergonhosas, vamos dizer assim. Perguntas indiscretas sobre a própria vida privada do trabalhador, elogios muitas vezes atrevidos, convites insistentes para almoços ou muitas vezes até jantares, insinuações sexuais inconvenientes e ofensivas, solicitação muitas vezes de relações íntimas ou outro tipo de conduta aí de natureza sexual mediante promessas de benefícios ou até mesmo de recompensas, exibição muitas vezes de material pornográfico como envio de e-mail aos próprios subordinados, pedidos para que os subordinados se vistam de maneira mais provocante ou até mesmo sensual, apalpar delas fricções ou beliscões deliberados ou muitas vezes até ofensivos, e também no mesmo sentido, o próprio Ministério do Trabalho, ele explica que a abordagem muitas vezes não desejada pelo outro com uma intenção sexual ou insistência inoportuna de alguém em uma posição privilegiada que usa muitas vezes dessa vantagem para obter favores sexuais ou subalternos ou dependentes para a sua perfeita caracterização, o constrangimento deve ser causado por quem se prevaleça de sua condição de superior hierárquico ou ascendência aí, inerentes ao exercício do trabalho, do seu cargo ou da sua função. O tema aí já está em evidência aí no nosso país há vários anos e hoje existem inclusive várias formas de você tentar trabalhar essa questão no seu dia a dia para que realmente você possa se proteger com relação ao seu trabalho. Em 1996, por exemplo, foi objeto inclusive de uma reportagem de capa da revista Veja, que nos trouxe o alarmante dado que uma pesquisa feita naquele ano em 12 capitais por uma empresa chamada Brasmarket, de análise e investigação de mercado, informa que 52% das mulheres que trabalham consideram que, de certa forma, já foram assediadas sexualmente. E muitas vezes a vítima ela acaba não tomando providências, temendo perder o próprio emprego. Contudo, esta não é aí, no caso, a melhor alternativa, visto que o assédio sexual ele é considerado realmente um crime, com pena de detenção, inclusive de 1 a 2 anos, ainda se a vítima for menor de 18 anos, a pena inicial ela poderá ser aumentada ainda em 1/3 a esses valores. Resumindo, é importante que você realmente entenda, que você saiba dos seus direitos e das suas obrigações, que você trabalhe muito bem a questão das formas de conduta com relação a formas de abordagem, com relação a perguntas provocativas ou muitas vezes a invasão da sua privacidade. Então saiba realmente dos seus direitos, daquilo que realmente você tem, como direito preconizado aí na legislação, para que realmente você possa se proteger e não tenha medo muitas vezes de fazer uma denúncia, caso você tenha sido vítima de algumas situações, visto que
A legislação em si, ela está aí para poder defender você, para que você possa realmente ter uma vida saudável, não só fisicamente, mas também emocionalmente, tá legal? Para que realmente você possa assimilar o seu conteúdo, não esqueça de fazer lá o questionário logo após essa aula. Um abraço e nós nos vemos aí no nosso próximo conteúdo.